A partir de agora, você pode ser membro desse canal e ajudar o canal a continuar crescendo e continuar nas suas refutações. Então, basta você se inscrever no Clube de Membros, que vai ter muitas vantagens. Vídeos exclusivos, acesso a lives e outra. Você pode pedir um vídeo para você. Pois é, pode pedir o vídeo que eu farei. Então é isso aí. Larga o dedo no like aí, ó. Fique com o vídeo, mas tem Clube de Membros. Então, vamos para o conteúdo. Como que a vida iniciou nesse planeta ainda permanece um mistério, mas nós temos alguns blocos de construção da vida que nós sabemos como que faz. Existem algumas hipóteses. E eu vou mostrar aqui para vocês um dos blocos de construção da vida que mostra que ele pode acontecer fora da Terra e pode acontecer de forma aleatória. Então, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, larga o dedo no like, compartilha esse vídeo e no final, diz aí o que você achou. Bom, pessoal, acontece que esse daqui, aminoácidos em nebulosas. Pois é, a gente usa, né, os dados, né, por exemplo, de observatório espacial, tá? Ou seja, de um satélite, né, um observatório espacial do satélite, e pegou também, né, tanto observatório espacial quanto satélite e tal, e mirou numa nebulosa. E pegou a parte, vamos dizer assim, a luz que a gente recebe dela. Mas não só o espectro visível, tá? Mas podemos analisar qualquer espectro de radiação que vai emitir pela essa nebulosa. Então, por essa análise desse espectro, ou seja, dessa análise dessa métrica do espectro, da espectrometria, né, quando a gente pega essa luz, esse comprimento de onda que chega até nós, a gente sabe aqui na Terra que qual tipo de elemento que ele é, que tem lá, que está composto essa nebulosa. Isso é uma coisa bem fácil. Não sei quem vocês se lembra daquele ensaios de chamas, né? Quem fez laboratório de química aqui, principalmente no nível médio, ou então, né, já viu, né? O pessoal vai queimar elementos, tal, como sódio, aquele sal, né, de cozinha, sal vai ter uma cor, iodo vai ter outra, vai ter um verde, né, cobre e tal. Então você consegue descobrir, né, qual é esse espectro ou de emissão ou de absorção tem esses elementos lá na longe, na nebulosa, no Sol. No Sol, por exemplo, a gente sabe o que tem nele por causa do chamado espectro de Fraunhofer. As linhas de Fraunhofer são as linhas de absorção de vários elementos que tem dentro do Sol e por aí vai. Bom, mas nós sabemos aqui que tem, por exemplo, né, o tri... Esses nomes sempre me dão trava-língua. Triptofano lá na nebulosa. Pois é, foi medido isso aí numa nebulosa. Mas só isso? Não, nós temos também outro aqui que eu posso evidenciar com o artigo, que é também o mecanismo de formação de glicina também em nebulosas. Mas isso aí não é só em nebulosas. Nós temos também, tá, essa formação, como eu já expliquei lá no debate, né, com o professor Evelyn, que tem também, ó, em meteoritos condritos. Ou seja, esses asteroides ou meteoroides, né, que estão voando lá no espaço. Tal. Então, né, quando está lá em cima, é meteoroide. Quando entra na atmosfera da Terra, é meteoro. Lembrando que meteoro, né, são todos e qualquer fenômenos que ocorrem na atmosfera da Terra. Lembra, o que estuda meteorologia? É o estudo dos meteoros, né? Só que meteoros são todos qualquer, né, fenômenos. Por exemplo, um raio tem um nome específico de eletrometeoro. Bom, então a gente continua, né, falando que depois, quando cai essa rocha, bate na superfície da Terra, ele vira um meteorito. E os condritos, eles são desses tipos de meteoritos, né, onde que tem, vamos dizer assim, uma formação com várias partes, vamos dizer assim, de terra, né, como se fosse uma formação assim mais simples. Não é aquele, por exemplo, quem viu Chaves aqui, né, como eu, tal, Chapolin, tá, sabe que isso não é pedra, é aerolito. Aerolito é um outro tipo de meteorito. Eu posso falar isso depois, dando essas diferenças. Bom, agora a gente sabe que esses blocos de aminoácidos chegaram na Terra através de meteoritos também, porque chegam até hoje. Mas isso quer dizer que a vida ela pode ter vindo do espaço? Bom, isso é uma hipótese, mas não é uma hipótese tão bem, vamos dizer assim, tão bem vistas na academia. Mas o que nós sabemos é o quê? Que há esses blocos de construção, que são os aminoácidos, eles podem se formar
aleatoriamente no espaço. Então, quando se formam em uma nebulosa, tá? Quando se forma numa nebulosa planetária, no caso que é uma nebulosa que vai formar uma estrela e vai formar seu sistema solar, nessa situação pode se formar esses aminoácidos. Esses aminoácidos podem se juntar lá, acabando se agregando em meteoritos, né? No caso, em meteoroides ou até mesmo asteroides, tá? E ter pulverizado, né, um protoplaneta. Pode. Mas isso aí só mostra que a vida, esses blocos de construção da vida, que são os aminoácidos, eles podem sim ser o quê? Ser achados de forma aleatória no universo. E pelo menos 20 aminoácidos já foram achados, já foram encontrados. Agora, isso quer dizer que a vida veio do espaço? Não. Até porque a forma que a gente vê isso daí é um pouco diferente. A gente vê que isso pode se formar de forma aleatória. E se pode se formar no espaço, num ambiente muito mais hostil, pode se formar numa terra primitiva, sim. Tá? Pode se formar sim numa terra primitiva. E, claro, essas formações, lógico, não foi de uma hora para outra, como alguns falam, demorou um pouquinho e tal. Isso aí é o que estuda a biopoese. E eu posso trazer aqui, vou combinar com o professor Hércules, para ele dar uma aula magnífica aqui sobre biopoese. Mas o que eu quero dizer nessa situação? Sim, a vida ela pode nascer de forma aleatória, simplesmente ir lá. Ah, mas esses aminoácidos não vão reagir entre si. Realmente, não vão reagir entre si se eles tiverem somente eles. Ou seja, por quê? Porque simplesmente a tal da energia de Gibbs, né, positiva, ela não vai deixar, mas só que a grande maioria das reações químicas que ocorrem, elas são catalisadas. O que é um catalisador? Então vamos dizer assim que é um facilitador, algo que faz com que aquela reação aconteça, ou aconteça de forma mais rápida ou mais eficiente. Então, por exemplo, quando você tem uma reação lá que está lá ou muito lenta ou não acontecendo, de repente você dá calor para ela, aquela reação acontece. Ou seja, o calor ele é um catalisador daquela reação. Ou fez ela acontecer, ou então ela, por exemplo, vamos dizer assim, ela não estava muito lentinha e vamos lá, vamos dar uma energia para ela, vamos dar um pau e ela aconteceu. Agora, nós temos também um outro grande exemplo disso, né? Que é no caso vamos dizer, das plantinhas, no caso da chamada fotossíntese. Porque o que é a fotossíntese nuclear? Na verdade, nós temos a plantinha, quando recebe a luz solar, ela pega esse fóton, essa luz, e faz uma fotólise. Ela quebra a molécula d'água. A partir do momento que ela quebra, ela faz essa fotólise, ela usa essa luz como que? Como um catalisador da reação. Ela promove uma fotólise, ela quebra essa molécula para usar os elétrons e outras coisas. Depois, na fase chamada fase escura, que faz a quimiossíntese, aí é um outro tipo de, vamos dizer assim, de catalisador. Beleza? Então, ficou entendido? Então, acontece que a vida ela pode sim nascer de forma aleatória, ela pode sim ter essa questão, e isso foi aprovado observando o espaço, observando lá longe, ou seja, nebulosas, lá na casa do chapéu, virando à direita ou à esquerda, dependendo da ideologia, sei lá, dane-se. E também foi visto aonde? Em meteoritos analisados aqui na Terra, que caíram do espaço. Ou seja, é muito provável sim que o nosso querido planetinha, nosso querido ponto azul, ele pôde formar sim vida de forma aleatória, de forma completamente não guiada. Tá? Então, isso é uma coisa que eu queria falar com vocês.